A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais um devocional diário, Momento com Deus. Já são 00:35. Estou aqui para juntos meditar na palavra de Deus e também, após a meditação na palavra, buscarmos a Deus em oração. Hoje iremos meditar sobre o que é o devocional diário. Muitos, quando falamos acerca do devocional, não entendem o que significa devocional diário. O tema, você está vendo aí o tema dessa live no início dessa madrugada. Está escrito aí, devocional diário, momento com Deus. Já está dizendo que devocional é um momento que reservamos para nos aproximarmos de Deus. Mas esse momento que nós reservamos para aproximarmos de Deus tem que ser diário, tem que ser diariamente, da mesma forma que diariamente, fisicamente, nós nos alimentamos o nosso físico, precisamos nos alimentar espiritualmente, não só alimentar o físico, mas sim no lado espiritual, precisamos estar espiritualmente alimentados. Quando fala sobre devocional, é acerca de buscarmos a Deus, de reservarmos um tempo para nos relacionarmos com Deus. Muitos, devido às tarefas diárias, compromissos, deixaram de lado o devocional. Deixaram de lado, outros já não valorizam mais o devocional, o período devocional que todo cristão deve ter, o período, o tempo de poder ouvir Deus falar conosco, meditarmos na palavra, não só lermos, como se estivéssemos lendo um livro comum, um livro qualquer, mas tirarmos um tempo, pedirmos para Deus falar conosco por meio da sua palavra, meditarmos na palavra, refletirmos sobre o que meditamos. Quando lemos um livro comum, fazemos a leitura de um livro, ler não é meditar. Meditar é quando nós lemos com total atenção e refletimos acerca do que estamos lendo. E são poucos que hoje, no tempo em que vivemos, têm tirado um tempo para realizar o devocional, têm tirado um tempo para diariamente meditar na palavra de Deus e ouvir Deus falar com ele. São poucos que têm tirado esse tempo, que têm se comprometido com o Senhor, se comprometido, se relacionando com Deus através da meditação na palavra e a oração.
poucos têm tirado um tempo para meditar na palavra de Deus e orar. Hoje, a maioria das pessoas costumam investir diariamente o seu tempo, um período de tempo em muitas coisas, mas não tem tirado mais um tempo para meditar na palavra. Não tem tirado mais separado um tempo, um período para realizar o devocional com Deus. Muitos cometem esse erro de deixar de lado o tempo de meditar na palavra de Deus e orar. Quando nós deixamos de meditar na palavra de Deus e orarmos, Satanás ele vai ganhando terreno quando deixamos de lado a meditação na palavra e a oração. E muitos, devido aos compromissos, suas tarefas diárias, não têm mais tirado um tempo para o devocional diário, deixaram de lado o tempo que antes reservavam para meditar na palavra de Deus, para orar, o tempo, os minutos que reservavam para isso, deixaram de lado. E devido a deixar de lado o tempo de meditação na palavra, foram se esfriando espiritualmente, se esfriando, porque afastaram da oração, afastaram da meditação na palavra de Deus, e outras coisas foram entrando, e através disso Satanás foi ganhando terreno, e muitos se encontram desanimados, enfraquecidos espiritualmente. Um exemplo: se deixamos de nos alimentar fisicamente, alimentar o nosso físico, vem as doenças, as enfermidades, o ser humano se enfraquece fisicamente se ele não se alimentar. E no sentido espiritual, também, se não nos alimentarmos espiritualmente, enfraquecemos e desanimamos. Perdemos as forças espirituais se não nos alimentarmos espiritualmente. E de que forma podemos nos alimentar espiritualmente? Meditando na palavra de Deus e orando. Muitos não entendem mais o significado e resultados de um devocional diário. O resultado que traz a meditação na palavra e a oração. Nós nos relacionamos com Deus a cada dia, nos aproximamos de Deus de uma forma mais profunda, passamos a ter mais comunhão com Deus quando diariamente meditamos na sua palavra e oramos. Deus espera que nós possamos buscá-lo todos os dias, que nós possamos sentir a necessidade de buscarmos a Ele, de nos relacionarmos com Ele, de termos uma íntima comunhão com Ele, uma comunhão diária, todos os dias. Isso, para muitos podem dizer, mas tenho meus compromissos, trabalho, tarefas diárias, tarefas no lar, trabalho, não é também escola, faculdade.
Muitos podem estar dizendo: agora eu não tenho tempo, não me sobra tempo para realizar esse devocional. O devocional não precisa ser horas, longas horas meditando e orando. Alguns minutos do seu tempo, se você reservar para meditar na palavra e orar, isso já irá trazer para a sua vida o crescimento espiritual. Você já estará se alimentando espiritualmente, estará sendo fortalecido por Deus, fortalecido pelo Espírito Santo, e a cada dia que meditamos na palavra, somos fortalecidos e nos achegamos mais a Deus. O Senhor Jesus, ele ensinou em Mateus, capítulo 6, versículo 11. Jesus ensinou a nos colocarmos diariamente diante do Pai e buscar sua provisão para aquele dia. E quanto ao dia seguinte, diz, devemos voltar a buscar ao Senhor a cada novo dia. Jesus, ele declarou: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,34. Mesmo sendo ensinados pelo Senhor a dependermos de Deus para nossa provisão, o que percebemos é que o caminho bíblico proposto é ir a Deus, a Ele diariamente através da oração. Nos achegarmos a Deus de forma diária, por meio da oração, pedindo a Deus a resposta. Diariamente nos achegarmos a Ele, nos relacionarmos com Deus. Uma forma de relacionar, quando queremos nos relacionar com alguém, nós nos aproximamos daquela pessoa porque queremos nos relacionar com aquela pessoa e procuramos conhecê-la. E quando nós, no sentido espiritual, queremos nos relacionar com Deus, precisamos nos aproximarmos de Deus. E a forma de se aproximar de Deus é meditando na sua palavra e orando, porque meditando na palavra de Deus, conhecemos mais acerca de Deus, porque na palavra está escrito acerca do Senhor. Na palavra de Deus, por meio dela, obtemos conhecimento de Deus. E através da oração também nos achegamos a Deus, nos relacionamos com Ele. É por meio, a única forma de conhecer a Deus, de se relacionar com Ele, termos intimidade com Deus, é meditando na sua palavra e orando. A palavra de Deus em Êxodo, capítulo 16, versículo 4. Então o Senhor disse a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se
se anda na minha lei ou não. Êxodo 16, capítulo 16, versículo 4. A cada novo dia, os israelitas, eles tinham que se levantar em busca do pão. Deus enviava o maná, o alimento diário ao povo, mas eles tinham que se levantar e ir em busca do pão. E não podiam deixar o que recolhiam, era a ordem de Deus, não podiam deixar para o dia seguinte, porque diariamente eles tinham que buscar, colher, eles tinham que recolher o maná diariamente. Era uma porção para cada um, eles recolhiam uma porção, cada família, uma porção diária. Diariamente eles recolhiam o seu alimento. Deus queria que fosse dessa forma. Deus havia determinado dessa forma. Em Êxodo capítulo 16, do versículo 19 ao 21. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para o dia seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Moisés se indignou contra ele. Colham-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. E no sentido espiritual, a cada dia devemos buscar a Deus. A cada dia em que buscarmos a Deus, estaremos sendo espiritualmente alimentados pelo Senhor. É uma busca diária para nos alimentarmos espiritualmente, para nos relacionarmos com Deus, para termos comunhão com Deus, para nos tornarmos íntimos de Deus. Temos que buscá-lo diariamente, dia após dia. A cada dia nos achegamos mais a Ele. Quanto mais meditamos na palavra e oramos, nos achegamos mais a Deus, nos tornamos mais íntimos de Deus, porque nós passamos a conhecê-lo dia após dia, de uma forma mais íntima, de uma forma mais profunda. Por isso que a busca tem que ser diária. Como está aí o tema dessa live no início dessa madrugada, devocional diário. E já está também especificando momento com Deus. O devocional diário é um momento que cada um de nós particularmente separamos para estarmos mais próximos de Deus, para nos relacionarmos com Deus. E quando Deus ele enviou o sustento ao povo, isso aí é um exemplo para nós, foi para que se alimentassem fisicamente, mas trazendo para o sentido espiritual, para a nossa vida espiritual, colocando como exemplo para a nossa vida espiritual a nossa busca das coisas de Deus, pelas coisas de Deus, tem que ser diária. A nossa busca por nos relacionarmos com Deus tem que ser dia após dia. Temos uma lição
nesses versículos sobre depender de Deus. Dependermos de Deus, o povo de Israel, eles dependiam de Deus. Deus queria que eles entendessem que eram dependentes dele. E nós precisamos também entender que somos dependentes de Deus. E para relacionarmos com Deus, temos que também entendermos que somos dependentes dele, que precisamos dele, que precisamos termos íntima comunhão com ele. Quando falamos acerca do Éden, era isso que acontecia no jardim do Éden, onde Deus visitava seus filhos na viração do dia. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Na virada do dia, Deus visitava seus filhos. Deus visitava Adão. Isso quer dizer, havia um relacionamento. Deus se relacionava com seus filhos, eles se relacionavam com Deus, estavam próximos a Deus. A palavra fala na virada do dia, e era diária a visita de Deus ao homem no Éden. O plano de Deus para nós nos relacionarmos com ele. Ele criou o homem, ele também criou o jardim do Éden e colocou o homem para estar ali no jardim, e Deus se relacionava com ele. Na virada do dia, Deus o visitava. O plano de Deus para que nós possamos nos relacionarmos com ele, isso envolve busca diária. Diariamente, a palavra está dizendo que na virada do dia, Deus diariamente visitava o homem no Éden. Mas temos também que observar que ali, mesmo havendo um relacionamento com Deus, entre o homem e Deus, o homem desfrutava desse relacionamento. Mas Satanás se colocou para impedir o relacionamento entre o homem e Deus. Ele se colocou, ele arquitetou um plano para destruir o relacionamento entre o homem e Deus. E se antes ele arquitetou esse plano, agora não é diferente. Ele arquiteta planos para impedir que o homem se relacione com Deus, para impedir, para distrair o ser humano, para que não tenha comunhão com Deus, para que diariamente, ao invés de buscar a Deus, coloque outras coisas, suas tarefas, seus compromissos acima de tudo, e isso o impeça de ter um tempo reservado para se relacionar com o Senhor. Era plano de Deus que o homem se relacionasse com ele, continua sendo plano de Deus que nós possamos nos relacionarmos com ele. É uma busca diária, mas o ser humano tem a inclinação em errar e não buscar a Deus diariamente. Se nós fizermos uma reflexão acerca disso,
o povo de Israel no deserto, mesmo sendo advertidos para não colher uma porção, para não levar ali, separar uma quantidade, podemos dizer assim, maior do maná, para que não sobrasse para o outro dia, porque diariamente eles teriam aquela porção. O Senhor já havia falado através de Moisés que diariamente, a cada manhã, ele enviaria o maná, a provisão. Mas o que fizeram? Alguns deles tentaram fazer o contrário daquilo que Deus havia ordenado. Eles recolheram uma quantidade maior, não seguiram aquilo que Deus havia determinado. E Deus, ele determinou ao homem uma forma dele manter esse relacionamento com ele, comunhão com ele. E muitas vezes o ser humano coloca tantas coisas que o impede de se relacionar com Deus. O homem no Éden, a palavra de Deus diz que quando ele se relacionava com Deus, ele pecou e então ele perdeu o privilégio de continuar mantendo aquela comunhão que ele tinha com Deus, receber a visita diária de Deus e se relacionar com ele. E hoje o ser humano tem colocado também muitas coisas que têm impedido de se relacionar com Deus. E a palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Naqueles dias não havia, para que vocês entendam, não havia água encanada. E o povo dependia dos mananciais para sua sobrevivência, tanto pela falta do manancial, como pelo comodismo de não precisar buscar água todos os dias, passaram a usar cisternas para facilitar para eles. A cisterna era um reservatório de água e era prática para que evitasse o povo de ter trabalho de ir diariamente à fonte. E temos exemplos bíblicos acerca do que Deus disse ao povo, de pessoas indo ao poço para buscar água. E isso era algo comum. Por isso Deus, ele falou acerca disso como figura para ilustrar no sentido espiritual que o seu povo necessitava ouvir e entender. O seu povo, eles estavam, quando ele diz, porque 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram. Ele, Deus, o manancial de águas vivas, deixaram do Senhor e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Isso é, deixaram de estar na presença de Deus, de buscar a Deus para trilhar outros caminhos, ao invés de buscar ao Senhor. O Senhor é a fonte, o Senhor é o manancial, mas o ser humano deixa a fonte,
deixa o manancial, por isso o Senhor colocou, ele falou sobre isso. Deixa ele, que é o manancial, para cavar cisternas. E qualquer um sabe a diferença acerca da qualidade da água proveniente da fonte e do poço. Mas o que Deus está dizendo não é algo ligado a isso. Ele está dizendo no sentido espiritual. As cisternas, Deus está dizendo que ele chama as cisternas que o seu povo estava cavando, que não podia reter água. Portanto, a comparação feita com Deus é que quem bebe água da fonte, enquanto que quem procura a cisterna, acaba ficando sem água. Mas se buscar na fonte, ele, com certeza, ele sempre terá água. Na fonte, no manancial, sempre terá a água. Mas na cisterna, a água pode faltar. É o sentido que o Senhor, o próprio Deus, está dizendo na sua palavra. Ele está dizendo acerca de muitos deixarem a Ele para buscar em outras fontes, trilhar outros caminhos. Se enganam trilhando outros caminhos, ao invés de buscar na fonte, que é Deus. Ao invés de buscar a Deus, o ser humano tem trilhado outros caminhos, ao invés de buscar ao Senhor, ao invés de se relacionar com aquele que é fonte de vida, com naquele que é manancial de vida. O homem prefere trilhar outros caminhos, se afastando da fonte. É o sentido da palavra do Senhor para nós nesta madrugada. Ninguém sobrevive podemos dizer, de estoque na vida espiritual. E espiritualmente nós precisamos relacionarmos com Deus diariamente. Diariamente tem que ser o relacionamento com Deus. E muitos se enganam buscando em outras fontes. A palavra de Deus também, no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. Ora, no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. E em Apocalipse capítulo 7, versículo 11, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Muitas vezes o ser humano pensa que está agradando a Deus, buscando em outras fontes. Pensa que está no caminho certo, mas o Senhor ele está falando conosco acerca de mantermos uma comunhão diária, um relacionamento diário com Ele. Quando falamos que pensamos, que o homem muitas vezes pensa que está agindo de uma forma correta, que está agradando a Deus, podemos citar acerca de Marta e Maria. Quando o Senhor Jesus chegou
no lar de Marta e Maria, ambas mulheres, aquelas duas mulheres, receberam ao Senhor Jesus. Elas receberam ao Senhor em sua casa, mas Marta estava preocupada em arrumar a casa da melhor forma que ela pudesse arrumar sua casa, decorar sua casa, realizar todas as tarefas diárias, enquanto Maria, quando recebeu o Senhor Jesus, ela assentou-se aos pés do Senhor e ficou atenta, ouvindo as palavras do Senhor. Isso significa que Maria, as duas mulheres receberam a Jesus, mas Maria, a sua preocupação foi em ter uma comunhão ali com o Senhor, de se relacionar com o Senhor, de estar aos pés de Jesus, de tirar um tempo para ouvir as palavras de Jesus. E ali ele estava tendo uma comunhão com o Senhor, ali atenta, ouvindo o que ele falava, enquanto Marta estava distraída. O significado dela estar ali realizando, cumprindo com suas tarefas diárias, preocupada, andando de um lado para o outro, só preocupada com o seu trabalho, o seu serviço, sua tarefa doméstica, ali afadigada, preocupada, preocupação, o coração de Marta estava nas suas tarefas domésticas. O coração de Marta não estava em Jesus. Ela não havia tirado um tempo para estar ali aos pés do Senhor Jesus, para se relacionar com Ele, poder ouvir as suas palavras. Ela não havia aproveitado o tempo que tinha para poder estar aos pés do Senhor. E Maria, não, Maria queria estar aos pés de Jesus. Ela se assentou ali porque ela queria se relacionar com o Senhor. E as preocupações de Marta não a deixou entender que Maria havia feito a melhor escolha, estar aos pés de Jesus, ouvindo atenta as suas palavras. E ela disse ao Senhor Jesus, se o Senhor não se incomodava em vê-la trabalhando, de Maria tê-la deixado ali trabalhando sozinha, ela perguntou ao Senhor Jesus. Ela, aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, está ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só, e Maria escolheu a boa parte, a qual dela não será tirada. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38 e 42. Enquanto Marta corria, realizando suas tarefas, Maria estava aos pés do Senhor. Todos já ouviram falar, já leram esse texto bíblico que fala sobre Marta e Maria. Mas muitos estão repetindo essa mesma história, essa mesma questão de muitas vezes colocar as tarefas diárias, o trabalho e outras coisas em primeiro lugar, deixando que isso os impeça de se relacionar com Deus. Muitos têm agido como Marta, ao invés de agir como Maria e se colocar aos pés do Senhor,
estar mais próximo ao Senhor, manter uma comunhão com o Senhor. Muitos estão agindo em nossos dias mais como Marta do que Maria. Poucos estão agindo como Maria, poucos têm se colocado aos pés do Senhor para buscá-lo, têm se achegado ao Senhor, têm mantido uma comunhão com o Senhor. E quando falamos de devocional, no devocional, nós mantemos uma comunhão com o Senhor, uma comunhão diária com o Senhor. E Maria, quando ela se colocou aos pés do Senhor Jesus, ela estava tendo uma comunhão, um relacionamento com o Senhor. E por meio desse texto bíblico, nós podemos aprender o que o Senhor quer de nós. Ele quer que nos coloquemos mais na sua presença, possamos nos achegar mais a Ele, buscá-lo diariamente, meditarmos na sua palavra. Maria estava ouvindo atenta as palavras de Jesus. Ela estava ali aos pés do Senhor Jesus. E estar aos pés do Senhor é nos relacionarmos com Ele por meio da meditação na palavra, por meio da oração. É sobre isso que o Senhor está falando conosco nesta madrugada, que possamos mudar as nossas atitudes e comportamentos diante do Senhor. O Senhor está falando conosco para deixarmos de sermos como Marta e sermos como Maria. O que agrada ao Senhor é que nós estejamos aos seus pés, que nós possamos manter uma íntima comunhão com Ele. O Senhor Jesus, Ele declarou: poucas coisas são necessárias, ou mesmo uma só. O Senhor Jesus, Ele estava querendo dizer, na verdade, o que me agradou, quem me agradou foi Maria. Uma coisa só é necessária, e Ele ainda disse, e dela não será tirada. Ela escolheu a melhor parte, e nós muitas vezes não temos escolhido a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. E hoje o Senhor, Ele está falando sobre isso. O tema é devocional. O que é o devocional diário? E por que é diário? Está dizendo diário. É porque dia após dia, diariamente, precisamos buscar a Deus. Diariamente precisamos manter uma comunhão com Deus, da mesma forma que diariamente precisamos fisicamente nos alimentar, espiritualmente precisamos também estarmos alimentados, diariamente alimentados. A cada dia que nós meditamos na palavra, nós conhecemos, aprendemos algo diferente da parte de Deus. A cada dia em que meditamos em um texto bíblico, em alguns versículos da palavra do Senhor, nós passamos a conhecer mais sobre o Senhor. E o tempo de meditação na palavra, de oração, esse tempo nós precisamos dele para estarmos mais próximos a Deus. E para encerrarmos a nossa meditação, a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se e saiu, e foi a um lugar deserto e ali orava. De modo semelhante,
o ato dos israelitas colher o maná antes do sol se levantar. Jesus muitas vezes, ainda pela manhã, pela madrugada, ele buscava ao Pai através da oração. Vemos novamente nesses versículos sobre o valor, a importância do nosso devocional, de nos achegarmos a Deus diariamente, de nos colocarmos na presença de Deus. Não existe hora melhor, a hora exata para nos relacionarmos com Deus, meditando na sua palavra e orando, oração e meditação na palavra. Não existe a hora melhor. Muitos costumam dizer esse horário, esse determinado horário é o melhor para um devocional, para buscarmos a Deus em oração. Nós temos que tirar um tempo para buscarmos a Deus através da oração e meditarmos na palavra. Mas não estou dizendo para nós que existe um horário exato, um horário melhor para isso. O horário melhor é aquele horário que você sabe que você pode tirar um tempo, alguns minutos para meditar na palavra de Deus e orar. O que Deus quer é que possamos colocar isso em prática. Se você fazia e deixou, volte a meditar na palavra de Deus e também orar. Se você nunca fez isso, tire um tempo para meditar na palavra e fazer a oração, se achegar a Deus por meio também da oração. Não irei dizer para você que é pela manhã, à tarde, à noite ou madrugada. É importante estarmos todos os dias na presença de Deus, meditando na palavra e orando. É importante cada um de nós tirarmos esse dia, reservarmos alguns minutos do nosso dia, da noite, ou então da manhã, ou então da madrugada, para mantermos uma íntima comunhão com Deus. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus, ele deixou, na sua palavra, ele fala sobre o exemplo que ele nos deixou de estarmos em oração, de mantermos comunhão com o Pai. Ele sempre tirava um tempo para estar a sós com Deus, para falar com Deus através da oração. E também voltamos a citar quando o povo estava no deserto. Diariamente a providência de Deus era enviada a eles. Isso fica bem claro que devemos diariamente buscarmos a Deus. É um exemplo de que precisamos buscar a Deus, darmos valor à oração, darmos valor à meditação na palavra de Deus. Muitos que meditavam na palavra, muitos que oravam, tiravam um tempo para orar, para buscar a face do Senhor, foram deixando de lado. O Senhor, Ele quer nos despertar para voltarmos a orar e meditarmos na sua santa e gloriosa palavra. No livro de Isaías, capítulo 50, versículo 4, diz assim, Isaías capítulo 50, versículo 4, ó Senhor Deus, me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça, desperta-me o ouvido, ó Senhor Deus, me desperta todas as manhãs, me desperta o ouvido
para que eu ouça como eruditos. Isaías, capítulo 50, versículo 4. O Senhor está dizendo na sua palavra que o profeta, o servo do Senhor, ele pediu ao Senhor para o Senhor despertá-lo todas as manhãs e fazê-lo ouvir, entender de forma clara aquilo que Deus estava requerendo dele. Se nós dermos ao Senhor essa liberdade, buscarmos a Ele, buscarmos a Deus, o próprio Deus irá nos despertar, o próprio Deus nos concederá graça para que possamos buscar a Ele através da oração e também meditarmos na sua palavra. Quem falou isso foi o profeta Isaías. É no livro de Isaías que ele fala com Deus, que ele pede a Deus acerca disso, para que o Senhor o despertasse todas as manhãs, despertar o seu ouvido, para que ele pudesse ouvir de forma clara e se colocar na presença de Deus através da oração. Se colocar na presença de Deus da forma que Deus ele requer de nós, para que possamos manter um relacionamento com Deus, um relacionamento diariamente. Vamos buscar a Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, cobre com o sangue de Jesus, ó Deus, cada vida que nesta hora, ó Deus de oração, está, Senhor, buscando a Tua face. Cobre com o sangue de Jesus essa pessoa que está pedindo proteção, livramento. Cobre com o Teu sangue a família dessa pessoa. Meu Deus, destrua com as obras de macumbaria, feitiços, magia negra, mandada, Deus, contra a família dessa pessoa, para matar, para destruir, mandada contra essa vida, ó Deus, para destruí-la também. Senhor, o Teu sangue tem poder, desmancha macumbas, feitiços, bruxaria, trabalhos das trevas também mandados contra a minha vida, mandado, ó Deus, contra os membros da minha família. Ó Deus, livra-nos dos laços de morte, de toda cilada de Satanás, planos de morte, ó Deus, que os demônios têm arquitetado, mortes por meio de acidentes, por meio de pragas, pestes, ó Deus, também por meio de mal súbito. Repreenda esses demônios que estão enviando setas para querendo, ó Deus, levar a sofrer um mal súbito e vir a óbito, mas pelo sangue do Cordeiro peço o livramento da morte, da destruição. Meu Deus, peço nesta hora de oração que o Senhor desfaça com as obras das trevas, com todo o plano de Satanás, pelo sangue do Cordeiro, desmancha, Deus, trabalhos de macumba, feito nos morros, nas encruzilhadas, nos rios, nas cachoeiras, nas pontes, nos viadutos, no portão da casa, nessas ruas, também, Senhor, no cemitério, nos terreiros de macumba, ó Deus Santo, Deus de poder, trabalho, Senhor, meu Deus e meu Pai, feito em todas as partes, em todos os cantos desse bairro, por essas ruas, em todos os cantos, Senhor meu Deus, desse bairro, nas parte baixa, parte alta desse bairro, em todos os cantos dessa cidade, ó Deus Santo, e também, meu Deus, aí nesse lugar onde está chegando essa transmissão, manda fogo aí também, destruindo com as obras das trevas. Senhor, Teu sangue tem poder, que é tudo que mandaram contra nós
nossa vida, contra a nossa família, seja destruído, desfeito pelo sangue de Jesus. Manda fogo, meu Deus, destruindo os dardos, setas de morte. O sangue de Jesus tem poder. Repreenda, Deus, o espanto noturno que assola durante a noite, a madrugada, para perturbar. Cobre com o sangue de Cristo, ó Deus, a nossa vida, a nossa família, livrando da morte, da destruição. Meu Deus, corta os laços de assassinato, morte por assassinato, mortes, ó Deus, através de uma briga, uma confusão, ó Deus Santo, por meio de acidentes, atropelamentos, suicídios, mortes por meio de pestes, praga. O sangue de Jesus te repreende, espírito da morte, seja banido do nosso caminho, do caminho de cada membro da nossa família, pelo sangue poderoso do Cordeiro Santo que venceu, que é o Senhor Jesus. Meu Deus, dá o livramento, suplico no nome do teu Filho Jesus, dá o escape, grande Deus Jeová, livramento de todo laço de morte, que a proteção do Senhor seja confirmada. Visita, Senhor, por meio das fotos, essas fotos que essa pessoa está apresentando a Ti, fotos também que estou apresentando a Ti, que estão no Teu santo altar. Ó Senhor, pedidos que lá estão, responde com fogo. Esses pedidos aqui também, Senhor, responde com fogo. Também, meu Deus, a irmã Maria Zélia, que entrou, Senhor, meu Deus, está pedindo, meu Deus, oração, pelo sangue de Cristo, ó Deus, pelo sangue de Cristo, dê vitória para ela, que pede, meu Deus, oração em favor da sua vida, pedindo pela sua casa. Entra no lar dela, Senhor, nesta hora. Cobre com o sangue de Cristo a sua vida, a sua família, o seu lar. Vai banindo, Senhor, o que não provém de Ti. Entra com a solução que ela necessita. Ó Deus Santo, o Senhor conhece a sua vida, sabe o que ela necessita. Vai de encontro com a sua necessidade. Faz maravilhas acontecer na sua vida e na sua família, para que o nome do Senhor seja glorificado, ó Deus. Também as demais pessoas que estão acompanhando essa transmissão e orando, abençoa os que estão nos lares, os que estão, ó Deus, no trabalho, esse vigia noturno, pessoas que estão em viagem, ó Deus, abençoa cada vida que está acompanhando a live orando. Manda fogo agora, Senhor. Vai destruindo as obras do diabo, queima, repreenda esses demônios, ó Deus, queima eles. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, queima, Senhor Jesus, paralisa, queima e paralisa essa legião das trevas. Cobre, Senhor Jesus, com o teu sangue, essa pessoa que está orando e a sua família. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, a minha vida e a minha família. Confirma a proteção, o livramento, Deus, de todo o laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da morte, da destruição, de todas as ciladas do diabo. Dá o livramento, Deus, de tudo que ele está arquitetando. Dê o livramento pelo sangue do Cordeiro. Amém e amém, Jesus. Chegamos ao final dessa live. Que Deus abençoe, que Deus proteja você que está acompanhando e também a sua família, no nome do Senhor Jesus. Logo mais estarei realizando mais uma live, orando com vocês e meditando também na palavra de Deus, ainda na madrugada, no nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe, fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.